Bon dia, everyone. My name is Stephanie, and I am a speech and language pathologist working for Tobii Dynavox, and I will be guiding your session today. Bom dia a todos, eu sou Stephanie Ekes da Tobii Dynavox, sou fonoaudióloga e hoje eu vou apresentar esse webinar para vocês. So today's topic is 5 therapeutic techniques to improve learning and use of AAC. O assunto de hoje ela vai falar sobre 5 técnicas terapêuticas para melhorar, e para aprender o uso da CAA ou CSA em ambientes do dia a dia. So I'm going to start today's session by saying there is no magical one way to provide therapy services for AAC. Então eu vou começar a sessão de hoje para dizer que não existe nenhuma fórmula mágica, nenhuma solução mágica para implementar o uso da CAA. Many people think that there is speech therapy, there is language therapy, and there is AAC therapy. Muitas pessoas pensam em diferenças, fonoaudiologia, CAA, terapia de CAA e outras coisas separadamente. I will say that AAC therapy is not something different. You want to make sure that you use the same strategies that you use for your speech and language therapy with AAC. Então ela diz assim que a CAA, terapia em CAA, não é muito diferente da fonoaudiologia, por exemplo, e basicamente se usam as mesmas técnicas para ambas. The best way to approach it is to think of AAC as a tool that you will use during your speech and language. A melhor maneira de você abordar isso é pensar na CAA como uma ferramenta que você vai usar durante os outros processos de terapia. So I want you to think about it as something that is not separate. AAC is the way that an individual will communicate all day long. Então, eu quero que vocês pensem que não são coisas separadas. A CAA, Comunicação Alternativa e Ampliada, é o meio que você vai usar para se comunicar durante o dia inteiro. Isso sim. So our learning objectives today are to talk about practical ways to support language and literacy. Então, nossos objetivos de aprendizagem hoje são falar sobre práticas de implementar a alfabetização. And we're going to talk about how to use everyday activities and resources in your therapy. Basically, you're going to do the same things you're already doing, just including AAC into your therapy. Então, vamos falar sobre maneiras de usar isso no dia a dia e, basicamente, você vai só incluir a CAA nas coisas que você já faz no dia a dia, no cotidiano. So the first thing we're going to talk about is, I think, the biggest challenge with implementing AAC is identifying opportunities for communication and practice. Eu penso que o maior desafio dessa implementação da CAA é encontrar oportunidades para incluir isso na prática do dia a dia. A lot of times I see people using AAC to make choices at snack time, and that's the only time they use AAC. Eu vejo muito frequentemente pessoas usando a CAA para fazer escolhas no snap time, que acabam sendo as únicas situações em que eles usam a CAA. So it's important that we sit down with a piece of paper and we write down what are all of the opportunities during the day for communication and practice. Então é muito importante que a gente sente, pegue um papel e caneta e faça uma lista das oportunidades em que se pode usar a CAA durante o dia e praticar. And I will say that everything that happens every day is an opportunity for communication. E eu quero dizer que tudo que acontece todos os dias, assim, durante o dia, existem muitas oportunidades para comunicação. And one of the important things about providing opportunities for communication is that we want to provide opportunities for repetition with variety.
E uma coisa muito importante ao se proporcionar oportunidades para a comunicação é se proporcionar repetições, mas sempre com variedade, com variações. And what I mean by repetition with variety is we're giving them many, many opportunities to practice the same skills, but across a lot of different environments. E o que eu quero dizer com isso, repetição com variação, é que a gente vai proporcionar muitas oportunidades para praticar as mesmas habilidades em ambientes diferentes, em situações diferentes. What this does for the individuals who use AAC is it helps them to generalize those skills across a lot of different environments. E o que isso faz para pessoas que usam a CAA é que lhes dá a oportunidade de generalizar, ou seja, usar isso em diferentes ambientes, entender que isso pode ser usado em diferentes ambientes. In my experience, the biggest mistake that we make as AAC service providers is we don't give individuals enough time and practice with the skills that they need. E na minha experiência, o grande problema é que nós não damos a essas pessoas que usam a CA o tempo para elas entenderem e absorverem aquela habilidade que precisam aprender. And again, there's no magical amount of time that we need to give them. Some individuals are going to learn it in a week. Other individuals, it might take them an entire year or two. E mais uma vez, não existe fórmula mágica. Algumas pessoas vão aprender isso em uma semana, outras pessoas vão aprender em um ano ou mais. And there's actually a nice body of research out there that tells us when something becomes repetitious or predictable, it helps the students actually attend to the content rather than all of the things that they need to use to learn the content. E existem muitas pesquisas que comprovam que quando essas repetições são feitas com variações, isso permite ao indivíduo prestar mais atenção àquilo, em vez de ficar prestando atenção nas coisas que precisa para entender aquilo. Então, a atenção fica mais focada realmente naquele conteúdo. For those of you who are supporting team members, it's also helpful for things to become predictable for us, the service providers, because we know exactly what to do. Para vocês que estão oferecendo suporte para parceiros, fica mais fácil de fazer isso porque a gente já está sabendo o que fazer. So the way we do this is we provide a consistent strategy for teaching each skill. Então, o que a gente faz é proporcionar uma estratégia bem consistente para ensinar cada habilidade. So what I said about getting out a piece of paper and actually writing down all of those opportunities, you also want to write down how are you going to teach and when you're going to teach it. Então, aquela lista que eu mencionei, de você escrever todas as oportunidades do dia a dia para introduzir essas habilidades, você também vai escrever como que você vai ensinar essas habilidades, qual vai ser a sua abordagem. For AAC, it's important that we write down the how and the when, because if we don't do that, then it's not going to happen. Então, para a CAA, é muito importante que você escreva o como, as respostas para o como e quando, porque senão fica muito difícil realmente disso acontecer. Then the next point is really important. I think we often confuse learning environments with testing environments. Esse ponto é muito importante. É muito comum a gente confundir ambientes de aprendizagem. So I often say, if you are saying to the individual, show me car, point to the dog. When you say the word show me and point to, you are testing. Então, só para finalizar a parte anterior, a gente confunde às vezes ambientes de aprendizagem com ambientes de teste. Então, por exemplo, quando a gente diz me mostre o carro, me aponte para o cachorro, alguma coisa assim, nós estamos testando.
And when you are in constant test mode, you are not supporting functional and effective communication. E quando você está testando constantemente, você não está dando aquele suporte à aprendizagem, à absorção da comunicação. A bit later, we'll talk about what's the better approach to supporting learning. Um pouco mais tarde a gente vai falar sobre as melhores abordagens para prestar suporte à aprendizagem. And then the next thing that we need to do while we're identifying opportunities is to create what we call a positive communication environment. Então, a próxima coisa que a gente vai falar, ao identificar oportunidades, a gente vai precisar também criar um ambiente positivo de comunicação. In a positive communication environment, there are certain things we need to constantly be thinking about. E para manter esse ambiente positivo de comunicação, existem algumas coisas que a gente sempre precisa manter em mente. Probably the first one is to assume competence of the individuals that you're working with. Provavelmente a primeira delas é presumir a competência daquela pessoa, daquele indivíduo com quem você está trabalhando. Again, there's some really nice research out there that tells us individuals with disabilities can and do learn as long as we provide them with the correct and appropriate tools. Conforme eu falei antes, existem muitas pesquisas que comprovam que as pessoas podem e realmente aprendem quando a gente proporciona para essas pessoas as ferramentas corretas. So we need to go in assuming competence while also making sure that we are doing what we need to do to support their learning. Então a gente realmente precisa seguir com isso, presumir a competência ao mesmo tempo em que a gente se certifica que a gente está fazendo o correto, tendo a abordagem correta para proporcionar essa aprendizagem. When we have no or low expectations of the individuals that we work with, then that's probably as far as they will go. Quando a gente não tem nenhuma expectativa ou quando a gente tem expectativas baixas dos resultados com aquela pessoa, provavelmente esse vai ser o máximo que eles vão alcançar. And then you'll see the next point, the point that I made about testing. We want to focus on use and not testing. Então, e o próximo ponto é sobre a questão do teste, a gente vai focar no uso, na verdade, e não no teste. So there are a couple of things that happen when we only focus on testing. One thing, individuals get stuck in this space of only being able to make requests. Então, tem algumas coisas que acontecem quando a gente só fica nesse ambiente de testes, e uma delas é que o indivíduo fica preso naquilo, fica preso, assim, esperando alguma coisa, alguma pergunta, algum estímulo para ter essa reação. When we only, and this happens for two reasons, when we only give access to objects or items on a communication board, the only thing people can do is request and label. Então, isso acontece por algumas razões. Por exemplo, quando a gente foca em objetos ou itens que estão numa prancha de comunicação, os indivíduos só conseguem entender, formular por meio daquilo. So for those of you who are currently using AAC systems, one thing that I would like for you to do after this workshop is go back and look at the vocabulary that you've provided to make sure that you're giving a variety of communication functions. Então, uma coisa que eu peço a vocês, depois que vocês participarem aqui desse webinar, é vocês voltarem lá e verificarem se estão proporcionando vocabulário suficiente para proporcionar realmente esse entendimento, essa aprendizagem de toda a comunicação. The next item is to respond to all modes of communication. And this even means to respond to those challenging behaviors. O próximo item é assim, que a gente deve responder a todas as formas de comunicação, mesmo que isso signifique responder a comportamentos desafiadores. So when we teach individuals that communication is power,
that is when we can really start to make a difference. When they recognize that their communication is respected and identified as communication, that's where we want to move. Quando a gente ensina as pessoas que a comunicação é poder, é aí que a gente pode começar realmente a fazer a diferença, a fazê-los entender que realmente isso daí é algo que vai ser respeitado, que a comunicação de cada uma dessas pessoas vai ser respeitada e a partir disso a gente consegue seguir em frente. We also want to provide wait time, and what that means is when you interact with someone who uses AAC, you're going to pause to give them time. Nós também precisamos proporcionar tempo de espera. Então, quando a gente está se comunicando com alguém que usa a CAA, a gente vai pausando para dar tempo para essa pessoa ter a sua reação. You're pausing to give them time to process what's happening, to think about what they want to say, and to find those vocabulary words on their system. Então, a gente vai pausar para dar tempo de cada um processar aquela informação, para pensar em qual vai ser sua resposta ou sua reação, e também para fazer com que essa pessoa encontre o vocabulário apropriado para dar essa resposta. I believe that we miss a lot of what AAC users can do because we don't give them enough time. E, na minha opinião, a gente perde muito do que a pessoa usando o CAA pode fazer, e a razão disso é porque a gente não dá tempo suficiente. For us, communication is immediate. You know, we don't even have to think about what we're going to say. For AAC users, many have auditory processing problems. Então, assim, para nós a comunicação é imediata e a gente às vezes nem sequer pensa no que vai dizer porque é automático. Para as pessoas que usam a CAA, não é assim e algumas, inclusive, podem ter algum problema de audição. Então, ela reforça a importância do tempo de espera. They also have to think in their head what they want to say, and then another step is to find what they want to say on the device. Outra coisa que toma tempo é que, assim, primeiro é necessário para que eles precisam primeiro pensar no que vão dizer e depois precisam de mais tempo para achar o vocabulário e entender como que vão emitir essa resposta ou essa reação. What happens if we don't give them enough time is they won't even try. E se a gente não dá tempo suficiente, o que vai acontecer é que eles não vão nem tentar. Okay. We also want to give support when needed. So if we give them the time, and you can tell when they're stuck, we want to give them the support they need to complete that communication message. Outro motivo para a gente dar esse tempo é que, assim, às vezes a gente consegue perceber quando eles estão ali parados, tendo alguma dificuldade com alguma coisa. Então, é mais um motivo para dar tempo para ver como é que a pessoa se sai. In order for you to give the support they need, it requires that you know the communication system and how it's organized. E para você poder realmente dar o suporte necessário, você precisa conhecer o sistema, conhecer como ele é organizado. If you do not know how the communication system is organized, then you cannot help. Se você não conhece, não sabe como que é organizado esse sistema de comunicação, você não vai poder ajudar. And the last one is just basically to remain positive. O último item é basicamente se manter positivo. I often see so much negativity around AAC and the individual who's using it. There's sometimes that negativity can be damaging. Eu vejo, é muito frequente eu ver muita negatividade com relação ao indivíduo ou à maneira com que ele está se comunicando, e isso não vai ajudar em nada, isso não vai fazer a coisa andar para frente. If we feel negatively about the AAC system, the AAC user will often internalize that negativity
and not want to try. E se a gente se sentir negativo com relação a esse sistema de CAA, o usuário vai internalizar isso. Ele vai absorver isso e vai chegar um momento que não vai nem tentar usar mais. All right. The next thing that I want to talk about is writing appropriate goals and looking for success. A próxima coisa que eu vou falar é o seguinte: escreva objetivos apropriados. Escreva objetivos apropriados e espere, e sendo assim, você pode esperar resultados positivos. The most important thing that we can do in this area is make sure that the goals that you have written match the individual's communication ability level. Então, a coisa mais importante que se pode fazer nesse caso é que esses objetivos que você vai escrever estejam de acordo, estejam em realidade com o nível de aprendizado do usuário. Excuse me. If we don't do this, we will often see limited progress due to unrealistic expectations. E se a gente não fizer isso, é muito frequente que a gente veja resultado, um progresso limitado. Por quê que esse progresso vai estar limitado? Porque as expectativas vão ter sido irrealistas. Excuse me. So what I often see is the goals that are written for communication are often too big for the individual's ability level. E o que eu vejo com uma certa frequência é que os objetivos que são escritos para cada pessoa são muito maiores do que o nível de alfabetização em que a pessoa está. So again, after this webinar, I would like for you to go back and look at the communication goals that you have written to make sure that they meet the ability level of the individual. Então, eu vou pedir mais uma vez que depois desse webinar vocês voltem lá e verifiquem se os objetivos que foram determinados se estejam de acordo com o nível de habilidade de comunicação do usuário. The goals that you have written may be the ultimate goal, like where we want to eventually get, but you may need to break that goal down into more obtainable steps. Então, aquele objetivo que você escreveu pode até ser o objetivo final, pode ser algo realista, mas não naquele momento. Você precisa quebrar em etapas para que aquilo realmente aconteça. When the goals are too difficult, they may become frustrating for the student, and that will cause them to just shut down and not try. E quando os objetivos são muito difíceis, isso pode ser frustrante para a pessoa que está usando o CAA, e aí pode chegar um momento em que ela se fecha ali e não queira mais nem tentar. We want to make sure that our students experience success so that they want to keep trying and moving forward. E não é isso que a gente quer, porque o que a gente quer é ter certeza de que essas pessoas vão ser bem-sucedidas. Então, a gente tem que ir tentando para ir seguindo em frente. The way we do this is we write communication goals that fit the 4 communication competency areas. E a maneira de fazer isso é que a gente escreva esses objetivos de comunicação que abordem as 4 áreas de competência da comunicação. This is based on some research by Janice Light, and this has been around for quite a while, and these are pretty much the standard for how we write goals in AAC and communication. Isso é baseado numa pesquisa da Janice Light, e isso é assim, já usado há muito tempo. É basicamente isso que nós usamos para escrever os objetivos de comunicação, já tem um bom tempo. She found that in order to be an effective communicator, individuals must learn strategies within these 4 competency areas. Ela viu que para a pessoa ser assim, uma comunicadora bem-sucedida, ela realmente precisa aprender a comunicação dentro dessas 4 áreas de competência. So they're listed here, and I think linguistic is where we spend most of our time.
Elas estão listadas aqui, como vocês podem ver, e eu acho, diz a Stephanie, eu acho que a linguística é onde a gente usa a maior parte do nosso tempo. This involves teaching vocabulary, putting words together into more complex messages. This also includes literacy development. Então, essa área, a linguística, envolve ensinar o vocabulário, juntar palavras em frases um pouco mais complexas e envolve também o desenvolvimento da alfabetização. Operational is maintaining your AAC system. A parte operacional, a área de competência operacional é manter o seu sistema de comunicação, de CAA. This means having goals around making sure I have my device with me at all times. Isso significa, por exemplo, um objetivo assim, eu tenho que me certificar de ter o meu dispositivo comigo, perto de mim, a todos os momentos. Things like turning the device on and off, navigating the system independently. Por exemplo, também ligar e desligar, saber ligar e desligar o dispositivo, saber navegar de maneira independente também. Okay, strategic means writing goals around communication breakdown repair. A parte estratégica é escrever objetivos com o objetivo assim de reparo de alguns problemas durante o processo, de alguns problemas da comunicação. So things like, if someone has misunderstood me, what can I say? Como, por exemplo, se alguém entendeu errado o que eu falei, o que eu posso falar em seguida? And then the last one I think we forget about a lot is writing goals around social skills. A última dessas 4 áreas de competência, eu acho que a gente esquece muito frequentemente dela. Então, a gente precisa escrever objetivos também com relação às habilidades sociais. I've talked to many adult AAC users, and one of the things that is common with all of them is that they wish people would have taught them social skills. They wish they knew how to make friends and build relationships. Eu já conversei com muitas pessoas adultas que usam a CAA e elas frequentemente mencionam que queriam que alguém tivesse ensinado para elas a saber fazer amizades, a saber ter esse traquejo social. So another thing I would like for you to do is I would like for you to go back and look at the communication goals that you have for your AAC users and make sure that you have goals written for all 4 of these competency areas. Outra coisa que eu vou pedir para vocês fazerem é que vocês revisem lá os seus objetivos e que vocês se certifiquem que vocês têm escrito objetivos relacionados à comunicação que abordem essas 4 áreas de competência que foram mencionadas agora. And the last thing that I have here is, we should always have a clear picture of what success looks like. E outra coisa para falar, para finalizar, é que a gente sempre tem que ter uma imagem muito clara do que é ser bem-sucedido, do que é ter resultados positivos. So here's a list of some things that you can be looking for that give us a good idea of what success for AAC users look like. Então a gente está mostrando aqui uma lista que te dá uma ideia do que o sucesso, como reconhecer o sucesso nos resultados, né? Quais são os resultados que te mostram que as coisas estão sendo bem-sucedidas? I think sometimes when an AAC user doesn't speak in full sentences and participate in all conversations, we think that they're not successful. Eu acho que algumas vezes, quando a pessoa, o usuário, não fala muito, não responde com frases inteiras ou com frases completas, é comum a gente pensar que essa pessoa não está conseguindo muito bem, não está sendo muito bem sucedida. And we forget about everything we know about developmental language. When we think of a typically developing child, at the age of 1,
We don't expect them to have a huge vocabulary. We don't expect them to put 6 words together. Só que aí nessa hora a gente esquece como que é o desenvolvimento normal dessa alfabetização. Daí a gente precisa pensar, por exemplo, uma criança de 1 ano de idade que tenha o desenvolvimento típico da alfabetização. Nessa idade a criança não sabe formular uma frase inteira, não sabe colocar várias palavras em sequência. So think about what we know about developmental language and communication when working with our guys, because when we really start to look at the things that they are doing, we will see many examples of success. Então pense nisso, nesse exemplo, quando você estiver lidando com essas pessoas que usam CAA, porque muitas vezes essas coisas que eles estão fazendo podem não parecer sucesso, mas são sucesso, são evolução, desenvolvimento da comunicação. So I'll point out a couple things here. The first one, increased attention to interaction. Eu vou então agora destacar algumas coisas. A primeira delas é uma atenção maior à interação. So if you had an individual who had very limited attention, but you're noticing that they're able to attend to activities a lot longer now that you've added AAC, that is a good example of success. Então, por exemplo, se você está trabalhando com uma pessoa que não tem muita atenção, que não presta muita atenção, mas que você nota que ela está conseguindo prestar um pouco mais de atenção nas atividades depois que você implementou a CAA, isso é sucesso. We start to see them use more vocabulary because we've done a good job of modeling how to use that vocabulary. A gente, por exemplo, vê essas pessoas usando mais vocabulário porque a gente foi muito competente em modelar, né, em demonstrar essas novas palavras, esse vocabulário. Okay, so I mentioned modeling. Modeling is the most important thing that you can do. Então, agora eu acabei de mencionar a modelagem e isso é uma das coisas mais importantes que você pode fazer. Research tells us that modeling is the best way for you to teach an individual how to communicate using AAC. E as pesquisas nos mostram que a modelagem é a melhor maneira de ensinar as pessoas a se comunicarem usando a CAA. So the way that you model is you are touching and using the communication device or the board as you talk and interact with the individual. E a maneira de modelar é que você vai falar ao mesmo tempo que você vai tocar ou no dispositivo ou na prancha de comunicação e para fazer essa demonstração para o indivíduo que está usando a CAA. One of the biggest misconceptions about modeling, and I think this is why people don't do it, is people think that you have to point to every word you say on the device or board. Um dos principais erros, vamos dizer assim, com relação à modelagem é que é comum as pessoas pensarem que você precisa demonstrar ou modelar cada palavra que você diz, ou na prancha ou no dispositivo. This isn't true. You're going to pick 1 to 2 salient words, the most important words, to focus on. Isso não é verdade. O que você vai fazer? O que você vai fazer é escolher 2 palavras, 1 ou 2 palavras relevantes, e você vai focar nelas, a modelagem. So I have an example of that in a couple of slides. But one thing to know is that you can model on both low-tech communication boards and high-tech communication devices. It doesn't matter. Eu vou dar um exemplo aqui nesses slides, mas uma coisa que é muito importante você saber é que a modelagem é possível tanto em dispositivos de alta tecnologia como de baixa tecnologia. And just so you know, we have free printable communication boards available on the website, and there's the link there. Maybe we can put that in the chat section for everybody. Sure. Então ela reforça que nós temos a prancha de comunicação para impressão gratuitamente. O link está aqui no slide, mas nós vamos também colocar aqui no chat para vocês já pegarem direto.
And one thing that you should know about the free printable boards that we offer them in different configurations. E uma coisa importante para que vocês saibam com relação a essas pranchas para impressão gratuitas que a gente colocou disponíveis, é que elas estão disponíveis em configurações diferentes. So if you have an individual who can't handle this many buttons, you can print out, say, a 12-button communication board. Então, por exemplo, se você está trabalhando com um usuário que não se dá bem com esses botões menores, você pode imprimir uma prancha de 12 botões para ajudar. Isso já ia andar para frente com isso daí. So we will put that link in the chat for you nós vamos colocar esse link no chat já para vocês, muito em breve, tá bom? So here is a chart that kind of shows you what modeling might look like. Então, nesse slide, a gente tem uma tabela, né, que mostra um pouco do que é a modelagem. So on the left side would be what you would say, and on the right side is what you would point to on the communication board or device. Então, aqui do lado direito é o que você vai dizer, e do lado... Desculpa, vou começar de novo. Do lado esquerdo está escrito o que você vai dizer, e do lado direito é como você vai demonstrar ou modelar isso. And I will say that modeling, when you first start doing it, feels very awkward. But the more you do it, the better you will get. E de maneira geral, a modelagem, quando você está no começo disso, parece meio estranho, mas conforme você vai fazendo, isso tudo vai melhorando. And I'll say it one more time. Modeling is the best thing you can do to teach an individual how to use their AAC system. E eu vou repetir que modelagem é a melhor coisa que você pode fazer para ensinar um indivíduo a usar o sistema de CAA. So, if you feel that your AAC user is not learning and not advancing in their skills, you might want to check to make sure that you are providing modeling. Então, se você tendo a sensação de que a pessoa com quem você está trabalhando não está assim, sendo bem sucedida, bom você trocar ideias e olhar para tudo para ver se você está modelando o suficiente. Okay, number 4. We want to start to include shared reading and writing activities to what we do. O próximo item é o seguinte: a gente precisa também incluir leitura compartilhada e também atividades de escrita para esse processo nosso, para tudo que a gente for fazer. So I know for some of you this might feel a little awkward. Let me tell you why it's important for us to include reading and writing into our therapy. Eu sei que isso pode parecer estranho para alguns de vocês, mas agora eu vou explicar por que isso é importante, incluir a leitura e a escrita na terapia. There's a lot of research that tells us that reading and writing and communication are all very much tied together. Existem muitas pesquisas que nos mostram que a escrita e a leitura na comunicação andam juntas. Shared reading and writing activities give individuals good models of reading as well as language expansion. E essas atividades de leitura compartilhada proporcionam aos indivíduos bons modelos de leitura e de expansão do vocabulário. So with reading and writing activities, we are exposing individuals to more vocabulary, more language concepts. E com essas atividades de leitura compartilhada, nós estamos expondo a pessoa a mais vocabulário e mais conceitos de leitura. So how do we do this? The number one thing is to start to read books together. Como que a gente faz isso? Em primeiro lugar, comecem a ler livros juntos. So I will tell you, I am not a reading specialist.
I am a speech and language pathologist, but I know language and I know how to read books to kids. Olha, eu preciso te falar que eu não sou uma especialista em leitura, né? Mas eu sou uma fonoaudióloga, mas eu sei como a importância da leitura e sei como mostrar para vocês como fazer isso. And I will tell you, when I was still doing therapy, every therapy session involved some sort of reading or writing activity. E eu preciso contar que quando eu estou começando a fazer uma terapia, todas essas atividades de terapia envolvem a leitura e escrita. I would go to the library and find books that represented whatever concepts that I was trying to teach in therapy. Então eu vou para a biblioteca e vou encontrar livros que representem, seja lá o assunto que for que eu vá abordar na terapia. So while you're reading these books, you want to maximize the interaction on each page. Talk about what's happening in the picture. Find words on the communication device that describe what's happening in the picture. Então, quando você está lendo, fazendo essa leitura compartilhada, é importante você maximizar a interação em cada página. Então, por exemplo, numa imagem, converse sobre o que está acontecendo naquela imagem, encontre palavras no dispositivo que tenham relação com o contexto do que está escrito naquela página, e etc. When you have no idea what to do in therapy, one thing you can always do is grab a book. Então, quando você não tem ideia do que fazer na terapia, uma coisa que você realmente pode fazer é pegar um livro. Spend 5 minutes before you read the book to think about what vocabulary is in the book that you could focus on. Então, antes de você começar a ler o livro, você gasta uns 5 minutinhos aí para pensar qual vocabulário que você quer usar para trabalhar nesse livro. So I was working with a young man who loved football. And so we read a book about football, and I went in and I looked for all of the words that I thought we could focus on. Então, eu estava trabalhando com um homem que adora futebol americano. Então, eu fui, antes achei um livro que tinha relação com o tema, pesquisei palavras, vocabulário que a gente pudesse usar para ficar nesse contexto. Just a little tip for you, if you are using Snap Plus Core first, in that time when you are looking for the vocabulary, don't forget about the search feature. E uma dica rápida para vocês, quando você estiver trabalhando com isso, naquele momento em que você está procurando o vocabulário, não esqueça que tem esse recurso de pesquisa no Step My Score First. So up in the top bar, you've got this magnifying glass where you can actually type in any word. I don't know how to spell football in Portuguese, but I know how to spell cat. Então ela está demonstrando aqui com esse slide, na página, na parte no topo do lado esquerdo, você tem um desenho de uma lupa. Você clica lá e digita a palavra que você quer procurar. E ela brincou, eu não sei escrever futebol americano em português, mas sei escrever gato. Então ela demonstrou com a palavra gato. So while you are doing your work before the lesson to find the words, you just go in, you type in the word, and when you select it, what Snap Plus Core First will do is give you the path to find the words that you're looking for. Então, no Snap My Score First, quando você vai fazer esse seu trabalho pré-leitura do livro e você vai lá e digita conforme foi mostrado, o que o Snap My Score First vai fazer é que ele vai te mostrar o caminho onde você chegar naquela palavra que você está procurando. Okay. So you have to do a little bit of work to get prepared for the lesson. Então, para esse momento de leitura compartilhada, você tem que ter um trabalhinho anterior a isso, que é uma coisa básica. Okay.
The last thing I want to talk about is using everyday materials to support learning. A última coisa sobre a qual eu quero falar hoje é você usar objetos, materiais e objetos do cotidiano para prestar suporte à aprendizagem. And the one thing I want you to remember here is anything can be used in therapy as long as you've identified ways that the AAC system can be used. Então, eu quero reforçar que qualquer coisa pode ser usada como terapia, desde que você, antes disso, pense como usar e como vai fazer para isso ser bem desenvolvido. So I always say to therapists, grab something off your shelf and make it work. Então, o que eu diria basicamente para um terapeuta é pega alguma coisa da sua prateleira e faz funcionar, faz acontecer. Okay, and I've already said it, but I'll say it again. You have to spend a little bit of time prior to the activity to identify where the vocabulary is before you initiate the activity. Eu já disse isso, mas eu vou repetir. Você tem que gastar algum tempinho antes de iniciar essa atividade para encontrar vocabulários que vão ser úteis nessa atividade. So here's a list of just random things that you might have on your shelf. These are more directed towards small children, so adapt it for your teenagers and your adults. Então aqui tem uma demonstração assim de algumas coisas que podem ser usadas para essas atividades. Essa lista está mais focada em crianças pequenas, mas você adapta isso para a realidade de adolescentes ou de adultos. So here's basically the process that you would go through when you pick an item that you're going to use in therapy. Então, basicamente, esse é o processo pelo qual você vai passar depois que você escolhe um objeto para usar na terapia. And I've listed, some vocabulary items that I might want to focus on during that activity. Eu listei também um pouco de vocabulário, algumas palavras do vocabulário que eu vou querer focar durante essa atividade. Okay. And remember, especially with the flashcards, it's not just about identifying what that item is. It's about being able to talk about it, being able to describe it. Principalmente com relação aos flashcards, lembre-se que não é só sobre identificar o que está lá, retratado lá, mas é também falar sobre isso, poder descrever aquele objeto que está lá. Okay, so we have about 10 minutes for questions or comments. Anyone wants to share something? Então, obrigada a todos. Nós temos cerca de 10 minutos para comentários ou perguntas. Se alguém quiser fazer alguma, fique à vontade. Já temos algumas aqui, né? Okay, we already have one, Stephanie, from Tamara. Is there any material with the step-by-step so we can introduce the system to a child? And shall we start with how many frames and how to evolve with that? Oh, great question. So we are currently working on a program called Pathways. And Pathways will give you all of those tools that you need to get started and move that individual to higher level skills. Então, Tamara, ela diz que é uma ótima pergunta. Ela fala sobre o Pathways, que é um sistema que já dá todas as ferramentas para você começar e ir evoluindo e ir, assim, indo passo a passo justamente nesse processo de ensino, tá, Tamara? So E em breve vai ter... Oh, sorry. E em breve vai estar disponível aqui, tá? A gente avisa vocês. Oi? Em português do Brasil, inclusive o Rafael está me falando aqui que é gratuito. Yeah, okay. You can go on, Stephanie, if you want. Oh, okay. Yeah, I was just going to say that hopefully we'll have that out soon. Ok, a Stephanie falou a mesma coisa que o Rafael falou aqui, que em breve a gente vai ter isso aqui disponível. So another question from Marcia. Rafa, please. Okay, no, she just said thank you for the opportunity. As always, it was very good. Oh, good.
Good. Hey, I wanted to go back to the pathways. If I don't know if this is appropriate, but if someone is able to read English, the English version is available if they wanted to look at that. Falando mais uma vez sobre o Pathways, a Stephanie falou que se vocês leem em inglês, a versão em inglês já está disponível do Pathways, mas de qualquer maneira a gente reforça que em breve em português brasileiro vai estar disponível aqui e gratuitamente. So another from Marcia again, she'd like to know if you can send her the references that you mentioned about the 4 areas of competence in communication, or maybe if you can talk a little further about it. Oh, absolutely. Yeah. And if I send the references to you guys, can you send them out? Yeah, sure. Ok, Márcia, então ela falou que sim, que ela pode mandar, tá bom? Ela vai mandar para nós aqui e nós enviamos para vocês. Eu vou pedir só 2 segundinhos, gente. Só um instantinho aqui, com licença. So the 4 competency areas, the research started way back in the 80s, and she has updated it over the years. Então, essa pesquisa começou nos anos 80 pela Janice Light, né? E conforme os anos foram passando, ela foi atualizando isso. But what Janice Light found was, in order for an AAC user to be competent and effective, they had to have skills in all 4 of those areas. Mas uma coisa que a Janice pontuou lá é que para o usuário ser bem-sucedido, ele ou ela precisa ter habilidades nas 4 áreas de competência que foram mencionadas. And she also, and I can send this out as well, she also identified very specific skills that fit underneath, those 4 competency areas. A Stephanie falou que pode mandar isso também, que é o seguinte, a Janice Light, ela identificou, vamos dizer, habilidades muito específicas que cada uma delas cabe dentro dessas 4 áreas de competência. Então, para cada item de competência, existem algumas habilidades bem específicas que a Janice Light identificou e, conforme a Stephanie falou, ela pode nos enviar isso também. We have another question from Regina. She said, the tips are very good and practical. Thank you for the presentation. As I work with graduation of students of speech therapists, I would like to know if you have any tips on how to sensitize these professionals that are about to graduate. I'm not sure I understand. So how do I prepare these people as they go out into the world? Yeah, no. How to make them be more sensible? Who, the AAC users or the professionals? No, the professionals. Yeah, the students who are about to graduate. Yeah. So I often feel like that's a really scary time for our guys, especially if we haven't prepared them to go out into the world. Eu sempre acho que isso é meio assustador, né? Se a gente, para essas pessoas que estão em formação, se a gente não prepará-las para ir viver aí o mundo real. So as professionals, I think we have a challenge and a duty to make sure, wherever our students are going after school, to provide any kind of training that we can on their communication system wherever they're going. Então, acho que nós temos como um desafio e também como uma missão nos certificar que a gente preparou as pessoas com quem a gente trabalha para que eles consigam ter as ferramentas independentemente do rumo que levem ou para onde vão. I'm not familiar with how things work in Brazil, but in the United States, when a student reaches, here, like early high school, like before it's time for them to leave, we start on a transition plan and figuring out
where the student is going to go after high school and what skills do they need to learn before they leave. Eu não sei como funciona no Brasil, mas aqui, quando o aluno está na escola e está se formando na escola, a gente prepara o aluno para essa transição, independente de onde vão, para que realmente estejam preparados para o caminho que vão seguir, independente de qual seja. And part of that transition plan involves training of the facility where they will go. It includes resources for them. It includes kind of a little bit of ongoing support. Parte desse processo de transição envolve, por exemplo, treinar, conhecer o lugar para onde eles vão e proporcionar recursos, né, para que tudo esteja de acordo com essa nova realidade e por aí vai. I hope I answered that. I wasn't 100% sure I understood the question. Oi, Regina, ela diz, eu espero que eu tenha respondido, eu não entendi a pergunta completamente. Okay, another question from Maria now. Hi, unfortunately, I wasn't able to attend from the start. Will it be available at some platform afterwards? And I thank you. Oh, you're welcome. And I think you can answer that, Myrna. Like you guys Yeah, post. sure. Sim, Maria e todo mundo que está ouvindo, a gente vai deixar isso disponível, sim, tá? Ele está sendo gravado, só um instantinho. Sim, e os slides estão disponíveis no blog, então se você precisar de algum link, se alguém precisar de mais alguma informação com relação a isso, é só falar com a gente, mas vai estar tudo disponível, sim. Another question? Do we have more questions? I'll ask them some questions about Rafa's Q&A session, okay, Stephanie? Okay. Pessoal, eu tenho uma pergunta aqui do Rafael, eu gostaria que vocês comentassem aqui no chat. Ele vai fazer essa sessão de perguntas e respostas na próxima quinta-feira, né? Quais são as opções de horário, Rafa? As opções de horário para essa próxima quinta-feira são 20 ou 21. E vocês têm alguma preferência com relação a um desses dois horários? Escrevam aqui, por favor. Depois disso a gente vai fazer mais alguma... Depois disso a gente vai encerrar, mas se vocês tiverem mais perguntas, mandem para a gente, que a gente pede para a Stephanie responder. Stephanie, I was just telling them we're gonna wrap up real soon, but if they have further questions, we can get them, and if it's the case, we send it to you. Is that okay? Sounds perfect. Perfect. Então, na quinta-feira, 21 horas. Ficou já? Não, né? Então tá, tô vendo que a maioria aqui, acho que todos estão dizendo 21 horas, então já fica definido, tá? Essa próxima quinta-feira, que é dia, se não me engano, dia 21, né? 21 de março, às 21 horas, a sessão de perguntas e respostas com o Rafael. Vocês vão dar na hora as perguntas e respostas. Oi? Isso, ao vivo ali, mandando na hora, tá? Então são duas coisas diferentes. Essa sessão de quinta-feira é ao vivo, mandando na hora as perguntas e respostas. Se tiverem mais perguntas para a Stephanie especificamente, por favor, enviem para a gente, que é isso que nós vamos enviar para ela. Oi? Isso. E como o Rafael está pontuando aqui, as nossas informações estão disponíveis lá no nosso blog, que é cvia.com.br/blog, tá? Muito obrigada aí pela participação de todos. Stephanie, I just wrapped up with them. Okay. If you want to say something further. Okay, thank you everyone for joining us this morning.
Obrigada a todos por se juntarem a nós essa manhã. Thank you very much, Stephanie. Once Thank you. again. Thank you. And I'll send those resources hopefully later today. Perfect. Ela agradece e diz que vai mandar essas referências provavelmente ainda hoje. Tá bom, gente? Obrigada a todos mais uma vez. Thank you, Stephanie. Bye-bye. Bye. Thanks.